Se eu te contar que o PSG melhorou sem Messi, Neymar e Mbappé, você acreditaria? Sim, eu sei que você acreditaria, porque no PSG tudo aquilo que não tem lógica é a lógica. Só que nesse vídeo eu tenho que te contar uma coisa que está acontecendo nessa temporada que não pode passar desapercebida. Como o PSG se tornou de fato um time de futebol sério. Nos últimos anos nos acostumamos a ver o PSG na Champions League e rir de suas campanhas por lá. Sempre uma eliminação de surpresa. Quando parecia que ia, não ia mais, era sempre uma derrota inacreditável ou uma virada sem sentido nenhum. Mas aí chegou um cara que botou esse clube de ponta cabeça e fez o PSG, de fato, ser um time até querido e respeitado, pelo menos dentro de um campo de futebol pela primeira vez em 12 anos. Eu estou falando dele, Luiz Henrique, o cara que está comandando uma revolução no Paris Saint-Germain. E aqui eu não vou fazer piada com a Revolução Francesa. Mas como ele está fazendo isso, o que aconteceu no PSG e como foi todo esse processo é o que eu vou te contar hoje neste vídeo aqui. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, pessoal, depois dessa introdução até um pouco enérgica. Eu tô aqui para te contar tudo o que está acontecendo e aqui no começo do vídeo eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição, porque o like divulga o meu vídeo e a inscrição faz você ver mais vídeos meus de futebol aqui, obviamente, no YouTube. E vamos já para o que eu tenho para falar de PSG. E antes da gente chegar no que o Luiz Henrique fez, é sempre bom a gente relembrar como que foi a caminhada do PSG vergonhosa até chegar no dia de hoje em que parece de fato um clube de futebol organizado. Se você voltar até pelo menos ali 2011, 2012, você deve se lembrar que o PSG se notabilizou desde então por contratações de grandes estrelas. E aí você lembra de Ibrahimovic, Thiago Silva, Beckham, sempre uns caras que tinham uma mídia muito grande em torno deles, eles resolviam trazer para o PSG e assim começar a colocar esse clube no mapa. Já que, sejamos honestos, todo mundo aqui só sabe que o PSG existe depois que o Ibrahimovic foi para lá. E aí era sempre uma filosofia nesse tipo. Se o clube precisava de algum tipo de ajuda, sempre recorria à grana do Qatar que estava dentro do clube e sempre, claro, alguma estrela que viria por causa disso. Sendo o primeiro deles, talvez a super estrela, o próprio Ibra. E aí você começa a perceber que essa filosofia não é tão nova assim. Já aconteceu com outro clube, na verdade o espelho do PSG, o Real Madrid dos Galácticos, que também tinha essa filosofia de trazer jogadores talentosos, mas também com grande mídia. O problema é que o PSG quis tanto ser o Real dos Galácticos, que até mesmo os resultados na Champions eram iguais. Eram sempre eliminações que ninguém entendia o porquê. Na época dos Galácticos, os caras não conseguiam passar mal das oitavas. E no caso do PSG, até conseguiam. Mas logo depois vinha uma eliminação completamente vergonhosa. E desde a época do Ibrahimovic, o time até chegava ali nas quartas, porém era novamente eliminado por um Chelsea, por um Barcelona, pelo Barcelona de novo, era sempre Barcelona. Já caiu para o Manchester City, então sempre tinha aquele problema do PSG dar sempre mais um passo. E aí todo mundo começou a culpar justamente os caras que lá estavam. Sempre faltava alguma coisa. E aí os caras resolveram colocar ainda mais a mão no bolso. Depois da saída do Ibrahimovic em 16, 17, simplesmente veio Neymar Júnior e Mbappé. Em uma das janelas de transferências mais históricas do futebol, talvez a mais histórica. Isso porque de uma vez só, o PSG contratou o jogador mais caro do mundo, que foi o Neymar naquela época, e o prodígio mais caro do mundo também, que era o Mbappé, que tinha feito uma temporada excelente. O problema era, mesmo com o PSG com Ibrahimovic, Ancelotti no passado, ninguém esperava muita coisa. Agora a pressão estava no PSG. E tudo começou bem. Neymar começou metendo muito gol, virou até paródia lá no Fute Paródias, que até hoje eu canto, inclusive. Seu Ney... Não, vou te falar, eu já esqueci a letra, mas eu canto às vezes. Simplesmente, o PSG começou a ser mais visto pelo mundo, já que tinha o Neymar ali. O PSG lançou até um uniforme amarelo em homenagem à seleção brasileira, começou a trazer mais jogadores também, formou uma colônia brasileira por lá e o Mbappé. Só que é aquilo, né? O PSG, por mais que tenha investimento, sempre tinha um problema. Organização. Os caras não conseguiam saber quem batia pênalti dentro de campo. Imagina o que acontecia por fora. Além de tudo isso, ainda veio também a lesão do Neymar, justamente nas oitavas, em que o time pegou o Real Madrid. Foi eliminado, mas até ali era um processo natural. Aí veio 18 e 19, eliminado para o Manchester United
num dos jogos mais inacreditáveis do PSG. O time foi eliminado, mesmo depois de abrir 2-0 no Old Trafford, tomou a virada em casa. No último minuto, mais ou menos assim. E aí vieram mais desconfianças e mais pressão. Será que o PSG realmente fez certo em priorizar apenas a contratação de estrelas e não em montar todo um elenco para que isso desse certo? O elenco do PSG não era tão ruim, mas precisava de algumas peças aqui e ali para tentar fazer com que esse time fosse o máximo forte possível em todas as posições. Porque ao mesmo tempo que no ataque tinha caras como Cavani, Mbappé e Neymar, na lateral direita tinha o Dagba. Nada contra o Dagba, mas era um desequilíbrio muito grande. E aí o time começa a desembolsar cada vez mais. Trouxe o Keylor Navas, já tinha o Di Maria que estava por lá também. E aí começou a organizar tudo. E chegamos na temporada da pandemia, em que o Neymar finalmente conseguiu jogar partidas de mata-mata sem estar lesionado, e o time foi para a final. E se o Mbappé tivesse feito aquele gol, talvez eu estivesse falando de uma outra história hoje. Mas não aconteceu. Foi vice-campeão em 19 e 20, e se não me engano, em 2020 e 21 foi eliminado para o Manchester City na semifinal. Mais uma vez, o PSG ficava muito perto de conseguir a sua principal conquista na sua história, mas sempre faltava um detalhe. Sempre faltava algum tipo de coisa. E aí, claro, o PSG novamente resolveu trazer mais uma estrela. Porque o resto do time, dane-se, vamos trazer mais uma estrela. Na verdade, várias estrelas. Trouxe o Lionel Messi na temporada 21-22. E aí, naquela época, todo mundo falou, pô, agora vai. Tá com o Messi, tá com o Neymar, tá com o Mbappé. Pô, se não ganhar a Champions League, acabou, né? Começou a meter gol na Champions e tal. Você já sabe o que aconteceu, né, no final. O PSG foi eliminado novamente. Foi eliminado pro Real Madrid. Numa das viradas mais inacreditáveis do mundo, porque o PSG fez 1-0 com o Mbappé no primeiro jogo, apesar do Messi ter perdido o pênalti. Chegou no segundo, o Mbappé fez mais um e o Real Madrid virou com 3 gols super rápido. Até hoje, não sei como aquilo aconteceu. E mais uma das viradas do Real Madrid. Ou seja, voltamos àquilo do início. PSG montou um time bom, PSG montou um time excelente, mas faltava alguma coisa. E talvez essa coisa não estivesse exatamente em campo. Porque tinha trazido o Donnarumma, tinha trazido o Hakimi, tinha trazido os caras que começaram a encorpar o time. Marquinhos estava lá também, Di Maria saiu, mas ainda vieram outros jogadores. É como se a base que tivesse lá fosse boa, mas não fosse uma base bem montada. Logo depois de tudo isso, os jogadores começaram a simplesmente largar o projeto. O Neymar, logo na temporada seguinte, saiu do clube junto com o Messi e só sobrou o Mbappé. E isso eu tô falando na temporada 23 e 24 já. Porque na anterior, novamente, o PSG tinha sido eliminado da Champions. E aí chegamos no principal deste vídeo. Porque o PSG só tinha sobrado o Mbappé. E era um time extremamente, assim, desconhecido. Tinha uns caras que a gente sabia muito bem quem era, só que a gente só ligava pro Mbappé, né? Não é como mais se a gente assistisse a Ligue 1. E o PSG trouxe um cara muito importante para esse vídeo. Luiz Henrique. Luiz Henrique era um técnico que tinha suas convicções lá como técnico da Espanha e principalmente ganhou a tripleta com o Barcelona, na época de Messi, Neymar e Suárez. Então, finalmente o PSG teria um técnico que teria um pouco de paz para trabalhar, já que ele só teria o Mbappé de superestrela. Todos os outros, Tuchel tinha Mbappé e Neymar, todos os outros tinha um monte de gente. Até o Unai Emery teve que enfrentar uma situação que não sabia quem bateria pênalti, uma coisa estúpida. Mas agora o Luiz Henrique teria o time nas mãos. E o PSG abandonou aquela ideia de trazer só jogadores galácticos para trazer jogadores que fossem agregar no time. E isso influenciou diretamente na janela de transferências. E aqui entra uma ironia da coisa, porque ao mesmo tempo que o PSG tinha abandonado aqueles super gastos em super estrelas, o time tinha que gastar mais para gastar menos. Vocês vão entender agora. As contratações que o PSG fez nessa época foram só coisas para o futuro. Trouxe jogador do Lyon, trouxe jogadores do Benfica, trouxe jogadores daqui e dali, o Vitinha já estava lá também. E assim o PSG trouxe os seguintes jogadores para montar a base do time. E o que se viu em campo foi um PSG mais organizado. Não era o PSG de hoje, mas era um time mais tranquilo jogando, não tinha uma pressão enorme, até porque ninguém ligava para o PSG naquela época. E assim o time foi chegando, comendo calado pelas beiradas na semifinal da Champions, eliminando o Barcelona lá em Barcelona. O time só não passou para a final porque, enfim, o Dortmund acabou sendo melhor na eliminatória. Mas o PSG foi um time respeitável pela primeira vez
desde a saída do Ibrahimovic. Pois bem, o Mbappé simplesmente não queria renovar com o PSG e foi embora. Nisso todo mundo imaginou. Agora o PSG acabou de vez. Se eu já não assistia com o Mbappé, imagina sem. Pois acredite, o PSG melhorou depois da saída dele. Porque ele trouxe jogadores que foram se adequando ao sistema de jogo de Luiz Henrique. Chegou Ousmane Dembélé, chegou também aquele Désiré Doué, trouxe também o Kvicha Kvaratskhelia em janeiro, e o time foi ganhando cada vez mais corpo. E aí chegamos no que está acontecendo agora na Ligue 1. O time simplesmente está invicto e pode ser campeão com pelo menos ali 6 jogos de antecedência. O time hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, faltando 7 jogos para acabar, 7 ou 8 mais ou menos, está com 21 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Mônaco, e que na rodada anterior era o Olympique de Marseille. Então, não tem rival para o PSG na França, se é que tinha. E com o Luiz Henrique não tem mesmo. Ele que estabeleceu um novo recorde na Europa, 38 jogos fora de casa sem perder. Dos clubes na história das 5 grandes ligas da Europa, o PSG está empatado com o Milan, da época do... Como é o nome dele? Eu tô pegando aqui. Era o Milan de 91 até 93. Não lembro quem era o técnico, mas era desse nível que a gente está falando. O PSG conseguiu estabelecer esse recorde. Tudo bem, é na Ligue 1, mas é um recorde que durava desde 93. Em todas as ligas. O PSG conseguiu igualar agora. 38 jogos fora de casa invictos. E falando de PSG, são 12 jogos vencendo consecutivamente fora de casa. Mas até aí, normal. O que importa pro PSG mesmo é a Champions League. Dane-se a Ligue 1. E aí é que tá, porque na Champions League o time tá indo muito bem. Simplesmente pegou o Liverpool, que era apontado como favorito, não só do confronto, como também para ganhar a Champions League, e dominou dentro e fora de casa. Apesar de ter perdido no Parque dos Príncipes, venceu em Anfield no tempo normal e nos pênaltis, classificando para pegar, se não me engano, o Aston Villa nas quartas de finais. E olha só, vai pegar justamente o seu técnico, Unai Emery, que eu carinhosamente chamo de Good Evening, porque ele fala Good Evening com sotaque espanhol, então fica Good Evening. Good evening, good evening, Good Evening. good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, yeah, good evening. E no meio disso tudo, eu só começo a pensar em duas coisas. O quão subestimado é o nosso técnico, o nosso mano Luiz Henrique, e como o PSG demorou anos e anos para refazer esse projeto. Porque essa filosofia de começar a construir de fato uma equipe de cima a baixo só veio começar agora em 2023. No passado, era só superestrela. O time construído em torno dessa estrela. Agora não, o time é pensado com a filosofia que o clube quer. Por exemplo, o jogador tem que ser parisiense, ou pelo menos francês, que tenha um pouco da cultura do clube, que saiba a grandeza do clube, que queira jogar no clube e adentrar nesse projeto sem ser no fator financeiro, e as coisas estão dando certo. Pela segunda temporada seguida, Luiz Henrique está fazendo um bom trabalho no PSG e está transformando esse clube, que antes era super pressionado e sempre caía pelas tabelas, até conseguia ganhar a Ligue 1 de alguma forma, mas era sempre daquela forma meio culposa, quando não tem intenção de ganhar. No caso do Luiz Henrique, é um clube direto, é um time que joga bem, ataca, faz gol e domina os adversários. Resta saber agora como vai ser o futuro do PSG nessa Champions League agora. Eu tô gravando nesse momento agora nas quartas de finais da Champions. No entanto, se o PSG por algum acaso, claro que ele não é o favorito, tem o Real Madrid do outro lado, tem o Barcelona também, tem o Bayern também, tem a Inter de Milão, que é o clube que a gente não fala e que está jogando muito bem também. Mas caso o PSG chegue na final ou na semi de novo, não se surpreenda, porque esse time está muito mais organizado que na época de Messi, Neymar e Mbappé. Esse foi o vídeo de hoje, senhores, um vídeo mais longo, olha só! O meu plano era de fazer um vídeo de 8 minutos, foi para 17 de gravação. Quando eu editar isso aqui vai dar uns 12, 13 por ali. Bom, eu quero saber a sua opinião sobre o PSG de Luiz Henrique, comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, de novo, clica aqui no like e se inscreve para ver mais vídeos meus aqui e divulgar esse vídeo para mais pessoas. Eu sou o Fernando, te vejo no próximo vídeo para falar de futebol. O próximo tema talvez seja o Dortmund ou algum outro assunto que eu encontro durante a semana. Te vejo lá. Até lá. Nossa, até a próxima. Tchau.